Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje, como projetar uma queijaria para a produção do queijo Minas artesanal. Manda a vinheta! Muito bem, então a primeira parte do projeto seria o memorial descritivo. Então vamos dar uma olhadinha lá no Word. Eu tenho aqui um arquivo do memorial descritivo, cujo link vai estar disponível na descrição desse vídeo. Então, projeto de uma queijaria para a produção do queijo Minas artesanal. O nome da empresa, obviamente, empresa fictícia, Zootecnia em CAD. Aqui os responsáveis pelo projeto, no caso eu, e a zootecnista Tainara Aline Bassi Ferreira, que foi minha aluna de TCC e que trabalhou no desenvolvimento desse projeto. O solicitante é o Departamento de Zootecnia da UFSJ. A data, abril de 2021. Então vamos lá as características gerais desse projeto. O objetivo desse projeto é detalhar uma queijaria capaz de processar 100 litros de leite por dia para a produção do queijo Minas artesanal com boas possibilidades de expansão da produção. Essa queijaria vai ser dividida no módulo básico, com capacidade de processamento de 100 a 400 litros de leite, então a capacidade de processamento variável. Esse módulo básico ele vai ser composto pela sala de fabricação, pelo cômodo para recepção do leite, o cômodo de barreira sanitária e o vestiário. Anexo ao módulo básico vai ser instalada a sala de maturação dos queijos, com capacidade para armazenar a produção referente ao processamento de 100 litros de leite por dia, e uma área de expedição. O layout proposto vai permitir a possibilidade de você expandir essa produção, bastando para isso redimensionar a sala de maturação. Vamos lá os detalhes construtivos. Então, a queijaria ela deve ser localizada num terreno bem drenado, tá? De fácil acesso e com boa ventilação e, obviamente, distante de criações, de instalações para criações. A estrutura, sapatas isoladas cúbicas, interligadas por vigas baldrames, pilaretes, ou colunas e vigas aéreas em concreto armado, embutidos na parede, laje com de 8 a 10 centímetros de espessura. E o cálculo estrutural deve ser contratado um engenheiro civil para fazer esse projeto. Pisos e revestimentos, uma calçada ao redor de toda a instalação com 90 centímetros de largura e 10 centímetros de espessura, inclinação de 1%. Toda a instalação vai estar elevada a 18 centímetros em relação à calçada. Contrapiso, a sugestão de 8 centímetros com inclinação de 1%. Revestimento cerâmico no piso 40 por 40, tá? E revestimento cerâmico nas paredes 20 por 20 centímetros. As paredes vão ter 20 centímetros de espessura, as paredes externas. As paredes internas vão ter 15 centímetros de espessura, exceto a parede que vai dividir a sala de fabricação da sala de maturação, que vai ter 20 centímetros. Com o pé direito, a sugestão aí de 3 metros de altura. O telhado vai ser em 2 águas, com inclinação de 35% e a recomendação de telhas francesas. Por baixo das telhas, recomenda-se a instalação de uma manta de subcobertura aluminizada. O telhado ainda vai ter um beiral na lateral da queijaria, com 80 centímetros de largura, seguindo a inclinação do telhado, e um beiral de 50 centímetros após os oitões. Além disso, vai haver um recorte no telhado, exatamente em cima do vestiário, para a colocação da caixa d'água. A queijaria ela vai contar com uma cerca com 1 metro de altura, feita com tela pinteiro e equidistante de toda a instalação, de toda a parede externa da instalação, de 1 metro de distância. A distância entre mourões, no caso mourões com 10 centímetros de diâmetro, por exemplo, deverá ser em torno de 2 metros. O consumo de água pode chegar a 5 litros de água por litro de leite processado. Ora, se são 100 litros de leite processado por dia, então vou precisar de uma caixa d'água de pelo menos 500 litros. O ideal é que você coloque uma capacidade a mais. Então, a sugestão para esse projeto vai ser uma caixa d'água de 1000 litros, com altura de 97 centímetros e diâmetro de 1,52 m. É uma caixa d'água da Forte Leve. Aqui no item 2.8, eu tenho a relação das esquadrias. Então, vão ser 4 portas para os cômodos, essas portas com 80 centímetros de largura,
Vai haver um óculo no cômodo de recepção do leite, em vidro fixo, feito com uma estrutura de metalon ou alumínio. Esse óculo ele vai ter 30 centímetros de largura, 50 centímetros de altura e o peitoril vai estar a 90 centímetros de altura. Vai ter uma janela lá no cômodo de recepção de leite, uma janela de abrir, com 1,50 m de largura, 1,20 m de altura e 90 centímetros de peitoril. A janela do vestiário vai ser também uma única janela de vestiário, do tipo máximo ar. Ela vai ter 1,20 m de largura, 50 centímetros de altura e o peitoril um pouco mais alto, 1,80 m. A sala de fabricação vai contar com 3 janelas de abrir, com 1,50 m de largura, 1,20 m de altura e o peitoril a 90 centímetros. A sala de maturação vai contar com 2 janelas de abrir, com 1,50 m de largura, 1,20 m de altura e 90 centímetros de peitoril. Vamos lá para os equipamentos, a começar pelo cômodo de recepção de leite. Lá nesse cômodo eu vou ter um funil de filtragem do leite, que vai ficar externo à queijaria, para você despejar o leite e esse leite cair lá no tanque de fabricação e coagulação. Vai haver um óculo entre o funil de filtragem e esse tanque de fabricação, o próprio tanque de fabricação e pontos de água com mangueira e ralo instalados na proximidade. Aqui o detalhamento do funil, a questão dos filtros de aço inox ou nylon de 10 a 15 meshes instaladas na entrada do filtro e um filtro de aço inox ou de nylon de 60 a 90 meshes instalado na saída do filtro para o tanque de fabricação ou coagulação. Aqui um detalhe do tanque de fabricação e coagulação, onde nesse projeto será adotada uma caixa d'água em polietileno de 1.000 litros da Fortileve, com 51 centímetros de altura e diâmetro de 75 centímetros. Em seguida, o cômodo da barreira sanitária, que deverá contar com a pia para higienização das mãos, papeleira, lixeira com pedal, lava-botas e um tapete sanitário. O vestiário vai contar com box com chuveiro, ganchos para pendurar roupas e toalhas, banco para auxiliar na troca de roupas, ralos, vaso sanitário, pia para higienização das mãos e papeleira mais lixeira com pedal. A sala de fabricação vai ter uma área de higienização. Essa área de higienização ela é composta por um tanque para a higienização dos utensílios e materiais utilizados na fabricação dos queijos. Esses materiais eles devem ficar de molho por algum tempo. Bancada para limpeza de utensílios com 2 cubas inox e pontos de água. Além da área de higienização, a minha sala de fabricação ela vai conter bancada para a fabricação de queijo em ardósia ou em aço inox, bancada de dessoragem, conjunto pia mais papeleira mais lixeira com pedal logo na entrada da sala, armário para insumos e pontos de água na parede da sala de fabricação que vai fazer a divisa com a sala de maturação. Na sala de maturação, eu vou ter as estantes de maturação dos queijos, uma janela para a expedição com uma bancada de embalagem e externo a essa janela de expedição vai haver uma plataforma de expedição formada por uma bancada em alvenaria com 1,50 m de comprimento, 60 centímetros de largura e 90 centímetros de altura. Vamos agora à parte de dimensionamento. Nesse projeto, o cômodo para a recepção do leite terá 2 metros de comprimento e 2 metros de largura, o suficiente para você colocar uma caixa de água de 100 a 1.000 litros. Os diâmetros dessas caixas variam de 75 centímetros a 1,52 m para servir como tanque de fabricação ou coagulação. O importante é que essa caixa d'água, a borda dela, fique entre 75 a 90 centímetros de altura. Sugere-se a instalação de uma tubulação com registro na parte de baixo da caixa d'água para poder facilitar a limpeza. Então, a ideia é se fazer um cômodo de recepção grande o suficiente para permitir a expansão da produção, caso seja necessário. Próximo item, bancada de fabricação. Então, a bancada de fabricação dos queijos ela vai ter a largura fixa em 80 centímetros. Isso é o suficiente para 2 linhas de queijo com 15 centímetros de diâmetro e espaçados de igual medida entre si. Então, se eu somar 15 centímetros de espaçamento desse queijo para a borda
mais 15 centímetros de diâmetro do queijo, mais 15 centímetros de espaçamento entre queijos, mais 15 centímetros de diâmetro do outro queijo, mais 15 centímetros de espaçamento da borda, eu vou ter 75 centímetros, que eu arredondei para 80 centímetros de bancada. Então, essa bancada de 80 centímetros de largura é o suficiente para duas linhas de queijo separadas de 15 centímetros entre si. Determinado a largura, eu preciso calcular qual que vai ser o comprimento da bancada. Então, o comprimento da bancada vai ser o diâmetro do queijo mais o espaçamento entre as peças de queijo, vezes a quantidade de leite processada por dia, em litros por dia, vezes o rendimento dessa produção em litros de leite por queijo, ou seja, quantos litros de leite que eu gasto para produzir um queijo, dividido por 100, que é só um fator para converter todas as unidades em metros, vezes o número de linhas de queijo na bancada, que no caso vão ser duas. Então, para uma queijaria que processa 100 litros de leite por dia, com rendimento de 100 litros de leite por queijo, diâmetro dos queijos de 15 centímetros e espaçamento entre queijos de 15 centímetros também, número de linhas igual a 2, isso vai me dar uma bancada com 1,50 m de comprimento. Vamos descer um pouco o texto. Então, a esse comprimento de 1,50 m, eu ainda vou acrescentar mais 30 centímetros para fazer a confecção desse afunilamento aqui embaixo, para poder recolher o soro do queijo. Então, a minha bancada, na verdade, ela vai ter 1,80 m de comprimento e 80 centímetros de largura, como está mostrando aqui nessa figura. Vamos continuar. Se houver um aumento da produção, basta trabalhar com os queijos mais próximos entre si, ou então, à medida que os queijos vão sendo informados, eles podem ser transferidos lá para a bancada de dessoragem, aonde eles deverão ficar por 2 a 3 dias, até ficarem prontos, liberando assim o espaço na bancada de fabricação. Próximo item, dimensionamento da bancada de dessoragem. Por uma questão de estética, a bancada de dessoragem ela vai ter exatamente o mesmo comprimento da bancada de fabricação. Isso facilita na hora de fazer o dimensionamento do cômodo de fabricação. Para fazer o dimensionamento da bancada de dessoragem, eu preciso considerar o comprimento útil. Então, de 1,80 m, eu preciso subtrair aqueles 30 centímetros que foram adicionados para poder fazer o afunilamento. Então, o comprimento útil da bancada de dessoragem, na verdade, vai ser de 1,50 m. Se eu colocar queijos com 15 centímetros e espaçados de 1 centímetro entre si nessa bancada, eu vou conseguir colocar 9,38 linhas de queijo. Então, a largura dessa bancada ela pode ser estimada pela seguinte equação. Então, a largura da bancada vai ser o diâmetro do queijo mais o espaçamento entre o queijo, vezes a quantidade de leite processada por dia, dividido pelo rendimento, vezes o número de dias que esses queijos vão ficar nessa bancada, dividido por 100, que vai converter todas as unidades para metros, vezes o número de linhas de queijo. Vamos continuar. Então, para uma queijaria que processa 100 litros de leite por dia, com rendimento de 10 litros de leite por queijo, queijos com 15 centímetros de diâmetro, espaçamento entre queijos de 1 centímetro, quantidade de dias na bancada 3, número de linhas de queijo 9, isso vai me dar uma bancada com 53 centímetros de largura, que eu vou arredondar para 60 centímetros. Vamos continuar? Então, com essa bancada de 1,80 m por 60 centímetros, eu vou conseguir colocar 30 queijos organizados em 3 fileiras com 9 queijos cada, espaçados de 1 centímetro. Ora, mas como a proposta desse projeto é prever uma possível expansão da produção, então é interessante deixar essa bancada um pouco maior. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Para a quantidade de leite igual a 200 litros por dia, a largura da bancada, se eu usar aquela equação, ela tem que ser de 1,07 metros, arredondando para 1,10 m. Para 300 litros de leite, aplicando a equação, a largura da bancada vai ser de 1,60 m. E para 400 litros de leite, aplicando aquela equação, a largura da bancada vai ser de 2,13 m,
que pode ser arredondado para 2,20 metros. Então, para esse projeto, a bancada de dessoragem ela vai ser em ardósia com 1,10 metro de largura, suficiente para 200 litros de leite por dia e 1,80 metro de comprimento, montada numa estrutura de metalon ou numa estrutura de inox com 2 a 5% de declividade. Caso a produção aumente, eu posso colocar uma segunda pedra de ardósia embaixo da primeira, como está mostrando aqui nessa figura abaixo. E aí eu vou dobrar a capacidade de processamento da queijaria de 200 litros para até 400 litros. Então fica isso aqui como uma opção. Vamos retornar lá? Então, se eu mantiver minha bancada com 1,80 metro de comprimento e 1,10 metro de largura, retornando à equação 3.2, se eu fizer um rearranjo dos termos, eu posso calcular qual que vai ser a distância entre queijos se a produção for de 100 litros e eu mantiver esse tamanho de bancada de dessoragem. Então, se eu fizer as contas, eu vou poder manter os queijos espaçados de 18 centímetros. Então, tem espaço mais do que suficiente para poder expandir a produção. Então, aqui nessa figura 3.2b, eu tenho exatamente as dimensões da bancada e a distribuição dos queijos ao longo da bancada de dessoragem. Vamos continuar. Próximo item, sala de fabricação. Essa sala de fabricação ela vai ter uma área de higienização que vai ser composta por um tanque para higienização, mais uma bancada de limpeza com 2 cubas em aço inox. O tanque de higienização ele vai ser em alvenaria, com 1 metro de comprimento, 50 centímetros de largura e 40 centímetros de profundidade. Isso vai dar 200 litros de capacidade. As paredes externas desse tanque, que é feito em alvenaria, vai ter 15 centímetros de espessura. Com essa espessura de parede, então o meu tanque ele vai ter 1,30 m de comprimento externo e 80 centímetros de largura externa. Como alternativa, pode-se utilizar uma caixa d'água em polietileno de 100 litros. Vamos descer. A bancada de limpeza de utensílios ela vai ter 2,50 metros de comprimento, 80 centímetros de largura e 90 centímetros de altura. Essa bancada vai contar com 2 cubas inox do tipo industrial, com 70 centímetros de comprimento, 50 centímetros de largura e 40 centímetros de profundidade, espaçadas de 20 centímetros uma da outra. E aí eu vou deixar a parte inferior da bancada de limpeza para ser utilizado como armário para depósito de utensílios. Então, se eu dispor o tanque de higienização e a bancada de limpeza de forma linear, lá na área de higienização, eu vou ter, na verdade, 3,80 metros de comprimento e 80 centímetros de largura na área de higienização. Continuando. Ora, lembrar que as bancadas de fabricação e de dessoragem têm exatamente 1,80 m de comprimento. Se eu der um espaçamento de 1 metro de distância à frente e atrás dessas bancadas, eu vou ter então 3,80 metros de comprimento, que é exatamente o comprimento da área de higienização. Portanto, eu posso fixar a largura interna da sala de fabricação em 3,80 metros. Eu agora preciso determinar o comprimento da sala de fabricação. Vamos continuar? Para isso, eu devo considerar a largura da área de higienização, que ela tem 80 centímetros de largura, o espaçamento entre a área de higienização e a bancada de fabricação, que vai ser de 1 metro, a largura da bancada de fabricação, que vai ser de 80 centímetros, o espaçamento entre as bancadas de fabricação e dessoragem, que vai ser de 1 metro, a largura da bancada de dessoragem, que vai ser de 1,10 metro, e o espaçamento da bancada de dessoragem para a parede final da sala de fabricação, que vai ser de 1 metro. Então, se eu somar todos esses valores, eu vou chegar a um comprimento interno da sala de fabricação de 5,70 metros. Então, a minha sala de fabricação ela vai ter 5,70 metros de comprimento interno e 3,80 metros de largura interna, como está mostrando aqui no esboço da figura 3.3. Vamos diminuir o zoom.
Então, eu tenho aqui 80 centímetros da área de higienização, 1 metro de espaçamento entre a bancada de fabricação e a área de higienização, mais 80 centímetros de largura da bancada de fabricação, 1 metro de espaçamento entre a bancada de fabricação e a bancada de dessoragem, 1,10 m de largura da bancada de dessoragem, mais 1 metro de espaçamento entre a bancada de dessoragem e a parede final da sala de fabricação. Com isso, eu vou ter 5,70 m de comprimento interno. Na largura, eu vou ter 1 metro de espaçamento entre a parede da sala de fabricação e as bancadas, mais 1,80 m de comprimento das bancadas, mais 1 metro de espaçamento entre as bancadas e a parede da sala de fabricação. Com isso, eu vou ter aqui 3,80 m de largura. E aqui ao lado, o cômodo de recepção do leite, que vai abrigar o tanque de fabricação com 2 metros de comprimento por 2 metros de largura. Uma observação é que, caso se deseje instalar uma sala de ordenha, essa sala de ordenha pode ser instalada rente a essa parede aqui. O detalhe é que nessa parede aqui da área de higienização não pode haver nenhum tipo de janela. Vamos continuar? Então agora é possível fazer o dimensionamento do módulo básico da queijaria. Lembrando que o módulo básico da queijaria vai ser composto pelo cômodo de recepção do leite, definido no item 3.1, a sala de fabricação, definida no item 3.4, o cômodo de barreira sanitária, que teve as medidas ajustadas em 2 metros de comprimento e 1,10 m de largura, e o vestiário, que teve as medidas ajustadas em 2,30 metros de comprimento por 2 metros de largura. Então vamos lá para a figura do módulo básico. Nesse layout eu procurei colocar as medidas dos cômodos, bem como as espessuras das paredes. Então as paredes externas têm 20 centímetros de espessuras e as paredes internas têm 15 centímetros de espessura. Então, o módulo básico da queijaria vai ter 20 centímetros de espessura de parede, mais 2 metros da recepção do leite, mais 15 centímetros de espessura de parede, mais 1,10 m da barreira sanitária, mais 15 centímetros de espessura de parede, mais 2,30 metros do vestiário, mais 20 centímetros de espessura de parede. Isso tudo vai dar 6,10 metros de largura. No comprimento, eu vou ter 20 centímetros de espessura de parede, mais 3,80 metros de largura da sala de fabricação, mais 15 centímetros de espessura de parede, mais 2 metros de vestiário, mais 20 centímetros de espessura de parede. Isso vai dar um comprimento de 6,35 metros. Então, o módulo básico ele vai ter 6,35 metros de comprimento por 6,10 metros de largura. Continuando, agora eu vou para a sala de fabricação, aonde eu vou começar pelo dimensionamento das estantes de maturação. Então, a fórmula é parecida. O comprimento da prateleira da estante da sala de maturação vai ser dada pelo diâmetro do queijo, mais o espaçamento entre queijos, que nesse caso vai ser de 1 centímetro, vezes a quantidade de leite processada em litros por dia, dividido pelo rendimento em quantidade de queijos por dia, vezes o número de dias, tudo isso dividido por 100, para converter as unidades em metro, vezes o número de prateleiras na estante, que no caso vão ser 5, vezes o número de linhas de queijo, que pode ser 1, 2, 3 ou 4 linhas, mas nesse projeto aqui nós vamos adotar 2 linhas de queijo em cada prateleira da estante. Então, a quantidade de queijos por prateleira pode ser dada por essa outra expressão aqui. Então, a quantidade de queijo na prateleira vai ser dada pela quantidade de litros de leite processada por dia, dividido pelo rendimento, vezes o número de dias na prateleira, dividido pelo número de prateleiras. Então, para a nossa queijaria, que processa 100 litros de leite por dia, com rendimento de 10 litros de leite por queijo, queijos com 15 centímetros de diâmetro, espaçamento de 1 centímetro. O tempo de maturação de um queijo Minas artesanal é em torno de 22 dias. Número de prateleiras igual a 5,
número de linhas de queijos igual a 2. Se eu jogar esses valores na equação, eu vou chegar a um comprimento de prateleira de 3,52 metros. A quantidade de queijos vai ser de 44 queijos por prateleira. Continuando, então a prateleira ela vai ter 3,52 metros de comprimento. Eu agora preciso calcular a largura. A largura vai ser o espaçamento de 1 centímetro do queijo para a borda da prateleira, mais 15 centímetros de diâmetro do queijo, mais 1 centímetro de espaçamento entre queijos, mais 15 centímetros de diâmetro de queijo, mais 1 centímetro de espaçamento para a borda da prateleira. Isso vai dar 33 centímetros, que vai ser arredondado para 35 centímetros. Então, com isso, a estante de maturação suficiente para 100 litros de leite por dia e 22 dias de armazenamento de queijo terá 5 prateleiras com 3,52 metros de comprimento e 35 centímetros de largura cada. A primeira prateleira ela vai estar a 60 centímetros de altura em relação ao piso e as demais prateleiras espaçadas de 25 centímetros. Isso vai dar uma estante com 1,60 m de altura, como mostrado aqui nessa figura. Vamos continuar? Então aqui eu tenho a vista lateral e a vista superior da estante de maturação. E aqui na vista superior eu tenho a distribuição dos 44 queijos distribuído em 2 linhas de queijo, cada linha de queijo com 22 peças. A prateleira com 3,52 metros de comprimento e 35 centímetros de largura. Então vamos continuar. Eu agora vou para o dimensionamento da sala de maturação e da área de expedição de queijos. Então, o comprimento interno da sala de maturação vai seguir a largura interna da sala de fabricação calculada no item 3.4, ou seja, 3,80 metros. Com isso, eu vou deixar os cômodos todos eles encaixados. Eu posso dispor uma estante de maturação em cada uma dessas paredes de 3,80 metros. Lembrando que a largura da estante de maturação é de 35 centímetros, então eu vou ter 35 centímetros, mais, vou colocar aqui um espaçamento de 1 metro entre as estantes, mais 35 centímetros de estante, eu vou ter 1,70 m de largura da sala de maturação. Então, minha sala de maturação ela vai ter 3,80 metros de comprimento por 1,70 m de largura. Vamos descer mais um pouco. Então, eu posso colocar uma estante com exatos 3,80 metros nessa parede aqui. E na parede de cima, eu vou colocar uma estante de 2,80 metros. Se eu somar 2,80 metros de estante, mais 10 centímetros próximo à região da porta, mais 80 centímetros de largura de porta e mais 10 centímetros do batente da porta, eu vou ter exatamente os 3,80 metros. Ora, 3,80 metros mais 2,80, eu vou ter, na verdade, 6,60 metros de estante. Vamos descer mais um pouco. Se 3,52 metros de estante são suficientes para uma produção de 100 litros de leite por dia, por 22 dias, 6,60 metros vão ser suficientes, então, para 187,50 litros de leite por dia, por 22 dias. Então, para 100 litros de leite diários, a estante de 3,80 metros é o suficiente. Eu posso descartar a estante de 2,80 metros ou deixar ela lá para uma eventual expansão da produção ou algum problema na hora de fazer a venda dos queijos. Vamos descer mais um pouco. A minha área de expedição vai ter 2 metros dessa parede aqui, mais 20 centímetros de espessura, 2,20 metros de comprimento e 1,70 m dessa parede aqui, mais 20 centímetros de espessura de parede, 1,90 m de largura. E aí, nessa figura aqui, eu tenho o layout final da queijaria. A área de higienização com 3,80 metros de comprimento e 80 centímetros de largura. A sala de fabricação, incluindo essa área de higienização, com 5,70 metros de comprimento
e 3,80 de largura. O cômodo de recepção do leite com 2 metros de comprimento e 2 metros de largura. A barreira sanitária com 2 metros de comprimento e 1,10 m de largura. O vestiário com 2,30 m de comprimento e 2 metros de largura. A sala de maturação com 3,80 m de comprimento e 1,70 m de largura. A área de expedição com 2,20 m de comprimento e 1,90 m de largura. Aqui nessa figura eu tenho a disposição das janelas da sala de fabricação, o óculo e a janela do cômodo de recepção do leite, as portas da barreira sanitária, porta e janela do vestiário, as janelas da sala de maturação, bem como a porta de acesso e as estantes de maturação. Vamos continuar? O comprimento externo da queijaria vão ser 6,10 metros de largura do módulo básico, já incluindo a espessura dessa parede, mais 1,70 m de largura da sala de fabricação, mais 20 centímetros de espessura dessa parede que não foi contabilizado. Então, isso vai me dar um comprimento externo de 8 metros. A largura externa vai ser exatamente a largura do módulo básico, que é 6,35 metros. Com isso, eu vou ter um total de 50,80 metros quadrados de área construída. Vamos aumentar o zoom e vamos descer. Eu agora vou fazer o dimensionamento do telhado. A queijaria ela tem 6,35 metros de largura. Se eu pegar metade desse valor, eu vou ter 3,175 metros desse ponto aqui até esse outro ponto aqui. Para uma declividade de 35%, a altura do telhado vai ser 0,35 vezes a metade da largura da queijaria, que é 3,175 metros. Isso aqui vai dar 1,11 m de altura. Eu agora preciso calcular a largura do pano do telhado, ou seja, desse ponto aqui até esse ponto aqui. É um triângulo retângulo, onde eu tenho os dois catetos, então basta aplicar Pitágoras. Então, a largura do pano do telhado vai ser a altura ao quadrado, ou seja, o cateto vertical ao quadrado, mais o cateto horizontal ao quadrado, tudo isso sobre a raiz quadrada. Então, isso vai me dar 3,36 metros de pano de telhado. Desse ponto aqui até esse outro ponto aqui, eu tenho 3,36 metros. Como o meu beiral ele tem 80 centímetros, então, desse ponto aqui até esse outro ponto aqui, eu vou ter 4,16 metros. Vamos continuar? O comprimento da minha queijaria é de 8 metros. Eu vou adicionar mais 50 centímetros de cada lado dos oitões, então com isso eu vou chegar a um comprimento final de 9 metros. Vamos descer? Para fazer o desenho no AutoCAD, eu preciso calcular qual que é a projeção, qual que é a sombra que esse telhado com esse beiral vai fazer no solo. Ora, é muito simples. Vamos voltar aqui na figura inicial. Se 3,36 metros de largura de pano de telhado faz uma projeção de 3,175 metros, 4,16 metros vai fazer uma projeção de quanto? Então, basta aplicar uma regra de 3 que está mostrada aqui. 3,36 metros de pano de telhado faz uma projeção de 3,175 metros. 4,16 metros de pano de telhado, que inclui o beiral, vai fazer uma projeção de quanto? Se eu fizer as contas, eu vou chegar a uma projeção de 3,93 metros. Portanto, a projeção que o meu telhado vai fazer no solo vai ser de 9 metros de comprimento. Como são dois panos, eu vou ter 3,93 vezes 2 panos, igual a 7,86 metros de largura. Então, a projeção que o telhado vai fazer no solo vai ser de 9 metros de comprimento e 7,86 metros de largura. Próximo item, disposição dos morões na cerca. Lembrar que a cerca ela vai estar 1 metro equidistante das paredes externas da queijaria. Então, como a parede externa da queijaria tem 8 metros de comprimento, adicionando-se 1 metro de cerca de um lado e de outro da queijaria, eu vou ter 10 metros de comprimento de cerca. A largura da queijaria é de 6,35 metros,
adicionando-se 1 metro de cerca de um lado e de outro, eu vou ter 8,35 metros de largura. Portanto, então, a minha cerca ela vai ter 10 metros de comprimento e 8,35 de largura. Então, eu vou distribuir um morão a cada 2 metros em 10 metros de comprimento. Isso vai me dar um total de 5 morões no sentido do comprimento. Como eu tenho que contar ainda o morão na origem, então eu vou ter, na verdade, 6 morões espaçados de 2 metros no comprimento da cerca. Se eu distribuir um morão a cada 2 metros em 8,35 metros de largura, eu vou ter 8,35 metros de cerca dividido por 2. Isso aqui vai me dar 4,175 morões, que eu vou arredondar para 4 morões somente. Então, eu vou ter 4 morões distribuídos em 8,35 metros. Como eu fiz um arredondamento, eu preciso recalcular a distância entre morões. Então, a distância entre morões vai ser 8,35 metros dividido por 4 morões. Eu vou ter, na verdade, um espaçamento de 2,09 metros entre os morões. Como eu tenho que considerar o morão ainda na origem, então, na verdade, eu vou ter 5 morões espaçados de 2,09 metros na largura da cerca. O memorial descritivo ele finaliza com o quadro resumo, aonde eu tenho todos os itens que vão compor o projeto no AutoCAD. E por último, a bibliografia utilizada. Bem, com isso nós finalizamos a parte do memorial descritivo da queijaria para a produção do queijo Minas artesanal. No próximo vídeo, iremos começar o projeto em AutoCAD. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever nesse canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!